Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Também com a gente a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está com a gente a Zelar, distribuidora de água, e Proeste Nissan. A Proeste Nissan dá negócio, multimarcas, seminovos multimarcas à sua disposição com condições imbatíveis. Você encontra na Proeste Nissan e o seu 0 km, claro. E o importante, hein? O seu usado é super valorizado na troca. Fale com o Maurício e a equipe de vendas da Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito importante. A gente vai falar aqui de próstata, a gente vai falar de câncer de próstata, a gente vai falar de Novembro Azul, a gente vai falar de prevenção e vai falar também do impacto do câncer de próstata, do diagnóstico do câncer de próstata na sexualidade. A gente vai bater um papo com o Dr. Valdir Marim, que é médico urologista, especialista em sexualidade, com a gente aqui no programa Conexão. Muito obrigado, doutor, pela tua presença. É sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no Conexão. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Marcos, né? Estou aqui novamente tentar esclarecer e melhorar a qualidade de vida de todos que estão ouvindo o seu programa. Legal, doutor. Primeiro, vamos ressaltar aqui que nesse mês de novembro é o mês Novembro Azul, alusivo aí ao diagnóstico precoce do câncer de próstata, e aí todo mundo é desafiado a fazer o exame, enfim. Eu queria falar um pouco sobre essa questão, né? É possível você detectar de forma precoce a partir desses exames preconizados aí como toque e dosagem de PSA? Sem dúvida, Marcos. Eu acho que a prevenção é o melhor caminho, né? Porque, na realidade, quando você pega o tumor em diagnóstico precoce, a cura é total, né? Então, eu acho assim, e as consequências da doença são amenizadas pelo tratamento, né? Então, eu acho que os pacientes que procuram o médico de acordo com a sua idade, por exemplo, paciente que tem uma predisposição genética, que tem pais, avós, tios, irmãos que têm câncer de próstata, ele tem que ir antes ao urologista com 40 anos de idade, ou então raça negra com 40 anos de idade. Os outros que não tem história de câncer nenhum, está preconizado procurar o urologista a partir dos 50 anos de idade. Veja bem, mas nesse intervalo de paciente que tem de 40 a 50 anos, que tiver um exame de sangue, o famoso PSA, que é o antígeno prostático específico, tiver aumentado acima de 2,5, também tem que fazer o toque retal. Tá? Então, nós não podemos esquecer isso, falar que não precisa ir no urologista paciente de 40 a 50 anos. Todos os pacientes que têm um exame de sangue acima de 2,5 têm que procurar o urologista para fazer o toque retal. Eu falo isso porque a gente vê o rastreamento nos postos de saúde, algumas pessoas que vão lá, de 40 anos, 45, 50 anos de idade, que tem um PSA acima de 2,5 e não faz o toque retal. Porque nos postos de saúde, os médicos às vezes não fazem o toque retal. Mas veja bem, eu quero alertar, todos os pacientes que têm um PSA acima de 2,5 têm que fazer o toque retal, nessa faixa de 40 a 50 anos. Até, entendeu, eu já tive um paciente diagnosticado câncer de próstata com 38 anos de idade. Ele tinha um PSA de 2,5, não procurou o urologista, não procurou, foi num clínico, o clínico falou que ele não precisava nada, eu pedi só o PSA, tá, para ele. E o PSA veio 2,5, aí eu toquei, era um câncer. A gente fez biópsia, era um câncer com 38 anos de idade. Então, precoce, né? É extremamente precoce. Então, a gente não podemos esquecer, todos os pacientes que têm um PSA de 2,5 tem que fazer o toque retal. Ô, doutor, quer dizer então que nessa faixa, né, de 40 a 50, fazendo o do sangue, do PSA, não tendo essa alteração,
pode seguir tranquilamente até os 50. Tem um trabalho recente, a gente faz tudo em cima de trabalhos, né? Trabalho recente, todos os pacientes que têm PSA abaixo de 0,5, impossível ter câncer de próstata, tá? E todos os pacientes estão nessa faixa de 40 a 50 anos, que tem um PSA acima de 0,5, é impossível ter câncer de próstata, né? Exceto um erro laboratorial, tá? Que também pode acontecer. Agora de meio a 1, o PSA, o risco é mínimo, né? Então eu acho assim, para a gente não errar, tá? Paciente na faixa de 0,5, se for jovem, de 40 a 50 anos, não precisa fazer nada, né? Agora, paciente acima de 2,5 tem que fazer o toque retal. Legal. Bom, e aí é importante mais uma vez lembrar você que é um exame rápido, né? Dá para dizer que é indolor, né? Na verdade ele é desconfortável, e é só isso, né, doutor? E tem mais coisa, não, Marcos? E cheio de fantasias, né? Eu acho assim, a gente não pode esquecer também que o ânus é um órgão erógeno, né? E existe um preconceito por causa disso, porque o ânus é um órgão erógeno, né? Então, na realidade, a pessoa tem medo de sentir prazer no ânus, né? Mas como não sentir prazer se é um órgão erógeno, né? Quando você evacua, você tem prazer na evacuação, tá? Quando você urina, você tem prazer ao urinar, porque são órgãos erógenos. Quando você tem um toque no peito, no mamilo ou na orelha, algumas pessoas, entendeu, têm prazer, tá? Então, a gente não pode ter preconceito em prazer. E prazer não diz nada sobre homossexualidade. O que diz, entendeu, é apenas que é um órgão erógeno, tá? Agora, então muita gente foge porque tem medo, entendeu, de ter esse prazer, tá? Eu acho assim, que o toque retal é inofensivo, ele é realizado em um mínimo, máximo de 10 segundos, é muito rápido, né? E como se diz, 10 segundos de alívio total. Que faz, né? A diferença, que faz a diferença, né? Porque se a pessoa fugir desse diagnóstico, ela vai ter muito sofrimento no futuro, né? Outra coisa que eu acho muito interessante, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas em um urologista, porque às vezes o medo de fazer o diagnóstico de ter câncer. Eu acho que a gente tem que enfrentar esse medo, né? Porque eu vejo, Marcos, viu, ouvintes, as pessoas quando pegam um exame, vai entregar no médico, já fica morrendo de medo do resultado. Eu acho que a gente não pode ter esse medo, né? E evoluir para o medo do medo, tá? Então a gente não pode ter esse medo, a gente tem que ir no médico, enfrentar e fazer o exame. É uma coisa simples, 10 segundos e você fica aliviado, como o Marcos disse, já faz muita diferença. É isso aí. A gente está conversando aqui com o Dr. Valdir Marim, que é médico urologista, especialista em sexualidade, falando um pouco aqui sobre esse Novembro Azul, né, que é caracterizado aí pela cor azul, alusão ao câncer de próstata, ao diagnóstico precoce. É muito importante que a gente fale sobre isso, né, porque ainda se tem um tabu tremendo em relação a esse exame. A gente ouve ainda brincadeiras, chacotas e até mesmo gente que faz campanha contrária, dizendo que não há necessidade. Está aqui um médico falando de 40, 50, com SPSA controlado e tal, é uma história. Mas daí para frente, né, ou qualquer alteração no PSA, o toque é essencial, porque é o toque que se confirma ali aquilo que se imagina através do exame de sangue, né, doutor? A gente tem que fazer uma associação, viu, Marco? A gente não pode falar que é apenas o toque. Eu acho que um complementa o outro, né? O exame de sangue, vamos falar um pouquinho sobre o PSA. O PSA é um exame de sangue, tá, que a gente faz, e chama PSA porque é um antígeno prostático específico. É uma enzima, uma proteína que a próstata libera. Então, a pessoa, no sangue, a pessoa vai medir essa quantidade de PSA, desse antígeno específico, de próstata específico. Veja bem, você tendo um aumento disso acima de 2,5, mais o toque, por exemplo, um toque, quando o médico faz o toque, se for essa consistência cartilaginosa, essa consistência aqui do nariz, cartilaginosa, é benigno, né? Se for uma consistência como aqui do cotovelo duro, é maligno.
Então, o médico faz isso. No momento que ele percebe que tem uma consistência endurecida e um PSA acima de 2,5, aí ele indica, a maioria das vezes, biópsia da próstata. Porque esses dois também não dão o diagnóstico. O que dá o diagnóstico de câncer de próstata é a biópsia. A biópsia. Tá? A biópsia... Você só vai solicitar a biópsia quando você tem, esse conjunto de fatores. Esse conjunto. Porque um complementa o outro. E aí o resultado final é a biópsia. Legal, então tá aí, para a gente entender um pouco, né, como é que funciona para se chegar a um diagnóstico do câncer e de próstata e a importância desse diagnóstico precoce, porque o tratamento é muito menos traumático. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente vai falar aqui do impacto, né, da pessoa ao receber esse diagnóstico em relação à sua sexualidade, porque a gente sabe que está extremamente ligado, né, doutor? A gente vai falar daqui a pouquinho, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano. Também está com a gente a Oral Sim Implantes Dentários, que é a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, que aliás está completando 4 anos em Marília. Um grande abraço aí à família Oral Sim, doutor Marcelo Rodrigues e toda a equipe. O nosso abraço, nosso carinho. 99600-2707 é o telefone para você agendar a sua avaliação. Pode mandar suas dúvidas também aí, que o doutor Marcelo responde aqui no Conexão para você. Também com a gente a Zelar, distribuidora de água, e a Proeste Nissan. A Proeste Nissan, você tem o seu 0 km com as melhores condições, taxas incríveis. E um detalhe, o seu usado é super valorizado na troca. Fale com o Maurício e toda a sua equipe, ele vai fazer o melhor negócio para você. A Proeste Nissan dá negócio. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência com o programa Conexão de hoje. Não sai daí não, até já!